Fala, nação corintiana, mais um corte aqui pra vocês, a Lili Nascimento trazendo todas as informações do Corinthians pós-vitória aí no Clássico, o Yuri Alberto, rei da Neoquímica Arena, toda a cobertura aí pós-vitória do Timão. Então curta aí o vídeo, se inscreva no canal e já sabe, né, bora pras notícias. Corinthians que vem tentando ter uma defesa mais sólida, né, depois de levar tantos gols em muitas partidas, o técnico Dorival Júnior vem tentando arrumar a equipe defensivamente, mas vem enfrentando problemas, né, de departamento médico. Inclusive eu convido o fã de esportes, daqui a pouquinho está subindo uma nota completa no ESPN.com para falar sobre o que o Dorival disse ontem na coletiva em relação ao Mateuzinho, né? A gente passa rapidamente que o Dorival deixou ali no ar, que foi uma surpresa para a comissão técnica o Mateuzinho não aparecer no treino de sexta, no treino de sábado e consequentemente não estar na partida, porque se a gente for puxar, a gente lembra que contra o América de Cali pela Sul-Americana, ele foi poupado por controle de carga, até então foi o que o Corinthians havia passado. Depois ele foi liberado pelo departamento médico aqui do clube para atuar diante do Mirassol, ele estava entre os titulares, ele chegou a viajar para o Uruguai contra o Racing do Uruguai, mas não saiu do banco de reservas, e aí quando retorna ao Brasil, o técnico Dorival Júnior recebe essa notícia aí que para ele foi uma surpresa de que ele não poderia nem ao menos treinar. Então ele quer entender o que de fato aconteceu, se havia alguma lesão, se esse estiramento já existia, o porquê que ele não jogou, foi liberado e agora sai de novo. Que a gente pode passar ao fã de esportes é que a apuração da ESPN é de que há um desgaste, tá, entre comissão técnica e o departamento médico aqui do Corinthians, o que não se estende apenas ao Dorival, mas desde a comissão do Ramon Dias também, principalmente em relação ao Rodrigo Garro, a incerteza do que de fato havia acontecido com ele, o que havia no joelho direito, quanto tempo ele ficaria fora, uma hora ele era liberado para jogar, outra hora tinha que sair de campo, inclusive foi até decisão também do próprio jogador fazer esse tratamento fora do país, teve o aval do Fabinho Soldado, né, para conseguir concluir esse tratamento e a gente sabe agora que ele está para retornar, foi o que o Dorival também atualizou na coletiva de imprensa, mas daqui a pouquinho no ESPN.com todos os detalhes, tá, sobre esse desgaste entre comissão técnica e departamento médico que interfere diretamente no campo, até porque o Dorival Júnior tem que fazer rodízio de jogadores, tá testando novos jogadores, mas sabe da importância pontual de cada um e aí receber, segundo ele, as próprias palavras dele, como uma surpresa não ter o lateral direito Mateuzinho, a gente tenta passar um pouco aí para o fã de esporte o que estaria acontecendo. Mas, num todo, ponto importante, 3 pontinhos importantes no Campeonato Brasileiro. O Corinthians consegue vencer esse clássico. Bruno. E agora recebe o Novo Horizontino na Copa do Brasil. Obrigado, viu, Lili? Corinthians e Santos entraram em campo sem Neymar e Memphis. No jogo de estreia de Zé Rafael, os clubes rivais protagonizaram um clássico de 2 tempos bem diferentes. O Peixe teve chances de abrir o placar por 2 vezes. A principal delas com Zé Ivaldo, que desperdiçou. Mas é aquela história. O jogo só acaba quando termina. E se é para usar frases prontas, por que não falar na lei do ex? Com cruzamento de Martínez, Yuri Alberto fez o único gol da partida. E com esse gol, Yuri Alberto se tornou o maior artilheiro isolado da Neoquímica Arena, com 44 gols marcados. Além de ter aumentado para 6 o número de gols feitos contra o Santos, vestindo a camisa do Corinthians. Motivos para comemorar, é claro, além dos 3 pontos importantíssimos na tabela. Poder estar alcançando essas marcas é algo... Com 24 anos é uma honra muito grande. Que esses números possam continuar crescendo e sem nenhuma pressão, que eu possa estar entrando em campo com muita alegria, leve. Já os números para o lado do Peixe preocupam. Com 5 pontos em 9 jogos, o Santos está na zona de rebaixamento. A necessidade ela é imediata de vitória, né? Então a gente tem que focar, trabalhar e achar que no próximo vai dar. Eles voltaram com uma postura melhor, a gente voltou com uma postura não tão boa como no primeiro tempo, então isso não pode mais acontecer, já está na hora da gente virar essa chave, já passou da hora da gente virar essa chave. O próximo compromisso do Santos é contra o CRB pela Copa do Brasil. Já o Corinthians recebe o Novo Horizontino, com vantagem por ter vencido por 1-0 fora de casa.
teremos mais uma decisão na quarta-feira e, mais uma vez, nós teremos uma equipe em campo que possa entregar energia, luta, dedicação. O futebol brasileiro, mais do que nunca, tem apenas 3 dias normalmente para se recuperar. A gente não pode se iludir e achar que está tudo bem. Quinta é um jogo decisivo, é um segundo jogo do mata-mata, né, na casa do adversário, mas a gente tem condição de chegar lá e vencer e classificar na Copa do Brasil. Para o lado do Timão, uma tarde completa. A Arena conheceu seu novo artilheiro justamente no dia em que completa 11 anos de existência. Uma data comemorada por quase 47 mil torcedores presentes. Não tem. Como é que um clube como esse quer se dar o respeito? É brincadeira. Vamos falar do Corinthians? O que a gente tem, Leão? A tela do Yuri Alberto. Então vamos falar do Corinthians agora. Yuri Alberto, o artilheiro da Fiel, mais gols pelo Corinthians na Neoquímica Arena. Yuri Alberto, o Romero ontem. 44 gols, passou o Romero finalmente. Romero, 43, Roger Guedes, 31 e Jô, 30, professor. Passou o Romero, hein? Na média, que é o que mais interessa, né? O Romero, para alcançar esses números aí, tem 3, 4 jogos, 4 vezes jogos mais que o Yuri Alberto, que ontem foi um herói, né? Um herói, the hero of the match, lá, como é bom. Ontem ele foi o herói, principalmente pela maneira como jogou. Eu não fico passando pano pro Yuri Alberto em relação a uns certos problemas que ele tem, até técnicos, mas tem aquele argumento que fala que ele está isolado, morrendo de fome, jogando sozinho. Ontem foi isso, até pela escolha do Dorival, né? O jeito que o Dorival colocou o time para jogar, não só na escalação, mas o tempo que ele deixa o time jogando daquele jeito, era de se esperar que depois de um primeiro tempo, em que o Corinthians chutou uma bola no gol, uma bola parada de falta, o Brazão, que aliás foi a única participação de um goleiro no primeiro tempo desse jogo, porque o Santos teve suas oportunidades, mas não acertou o gol, né? A bola foi fora. Então depois de um primeiro tempo como aquele, era de se esperar que o Dorival reestruturasse o time de uma maneira que o Yuri Alberto não ficasse tão isolado como ficou. Isso não aconteceu, mesmo assim ele faz o gol da vitória, faz um segundo gol anulado pela falta do Félix Torres. Então ele fez muito mais do que se esperava, tem que tirar o chapéu para esse rapaz ontem. A vitória vem por causa dele, porque pelo futebol que o Corinthians desenvolveu, estava muito mais pro 0-0. No segundo tempo, acho que tinha a expectativa do Dorival mexer, trocar peças para a segunda etapa e ele não mexe. Ele só, de fato, reposiciona ali alguns jogadores e faz o Corinthians jogar muito mais no campo do Santos, marcar alto a participação de jogadores muito mais nessa fase ofensiva do jogo, de aproximação mesmo. Aí eu concordo que, no geral, o Yuri Alberto foi o nome do jogo, porque no primeiro tempo ele também tentou buscar, ele não foi muito alimentado, mas na segunda etapa eu já vejo mais um trabalho coletivo acontecendo. Assim, o gol ele acontece de uma recuperação de bola do Félix Torres, que jogou ontem, né, como lateral direito, foi bem. Tem um lançamento de Rivelino ali no segundo gol. E acontecendo, o jogo coletivo do Corinthians aconteceu mais no segundo tempo. Assim, no primeiro tempo ficou muito abaixo, acho que individualmente também não foi legal, mas no segundo tempo o Félix Torres participa da recuperação de bola do gol, o Igor Coronado participa da construção do gol, já apontando para o Bidon que a bola tinha que ir no Martínez, mas passa por ele antes, ele encontra o Martínez e aí o Martínez faz um bom cruzamento para o Yuri Alberto se antecipar e marcar o gol. Então, acho que no segundo tempo, a estratégia e ajuste ali de conversa de intervalo do Dorival aconteceu. Críticas que ele poderia ter entrado com o Romero ou poderia ter entrado com o Thales Magno, eu concordo. Mas enquanto esses jogadores não responderem também, é muito difícil de cravar de que, não, se tivesse colocado o Thales Magno, o jogo teria sido diferente no primeiro tempo. Se tivesse entrado com o Romero, eu acho que ainda está numa fase de testes ali, também porque individualmente muitos jogadores não estão respondendo na ausência de Memphis, na ausência de Garro. Então acho que o Dorival, ele tem o crédito de, no segundo tempo, ter conseguido reposicionar o time.
Pessoal, então é isso, o Coringão ganhou mais uma. Se você não é inscrito, você chegou até aqui, se inscreva aí no canal, curta o vídeo, tá? Assim você sempre vai ficar por dentro das notícias do Coringão aqui nesse canal. Eu vou trazer informações do Corinthians todos os dias. Aconteceu, eu trouxe aqui para deixar você informado, e a única coisa que você precisa é apenas se inscrever aí no canal. Combinado? Pessoal, o Coringão ganhou mais uma, né? Aí a gente viu o pessoal da ESPN repercutindo essa vitória grandiosa do Corinthians, mas acredito aqui, pessoal, com muito pés no chão, que é uma vitória muito grande, clássico é muito bom sim, o Corinthians evoluiu muito sim, mas a gente ganhou do Santos, né, penúltimo colocado, é um trabalho que do Dorival, que eu acredito que está sendo, né, e está acontecendo numa crescente. Eu acho que ele a cada jogo consegue melhorar. Se você for parar para pensar, tudo bem, é contra o Santos, mas é clássico, é um clássico, então clássico a história é diferente. Quando acontece clássico, independente da posição que você tá na tabela, é um outro jogo. Mas você passar um clássico e um jogo sem tomar gol para uma defesa que tinha uma marca registrada de todos os jogos tomar gols, foi uma vitória muito grande, é uma construtiva muito grande e um ponto de alerta aqui, um sinal de alerta, que é o que a gente sempre traz aqui para vocês. Corinthians e DM, Corinthians e Departamento Médico. O que aconteceu com o Mateuzinho? Por que o Mateuzinho tá fora? Por que ele não jogou? Isso não pode ser uma bola nas costas do treinador e não saber o que tá acontecendo. E foi mais ou menos o que ele disse ali na coletiva dele. Pera aí, a gente vai entender o que tá acontecendo, mas como assim, cara? Como é que você toma uma bola nas costas, o lateral direito, o principal do elenco do Corinthians, está com um problema médico e o técnico do time não sabe? Eu acho que acende um ponto de exclamação. Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje foi esse, o corte. Eu vou voltar logo mais com mais notícias aí, trazendo tudo pra vocês. Então curta aí o vídeo, se inscreva no canal. Vai ser muito bom trocar uma resenha, conversar aqui com vocês. Eu vou responder todos os comentários. Comenta aqui que eu vou trocar uma ideia com você, beleza? Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!